Olá, aqui é o Sr. Q, presidente do fã-clube Arquivo X Brasil, e essa é a Exerline, particularmente é o podcast Exer, sobre o episódio de hoje que foi transmitido pela Rede Brasil de televisão, Luz Suave. Suave, só que não, né? Suavidade não tem nada ali, né? Aliás, não é nem a luz, em si a sombra que pode ser produzida essa luz, que, quando não é suave, pode criar situações bem complicadas. Realmente, bem, enfim. Então, hoje, sexta-feira de carnaval, felizmente a Rede Brasil resolveu colocar realmente de volta na programação. Eu até brinquei no grupo oficial e estava uma bagunça, né? Bagunça na programação. Se bem que semana passada era para ter esse episódio de hoje, o Suave, no Suave, e, segundo eles, tinham alterado a programação justamente para transmitir o Carnaval de Ilhabela. E que seria isso no final de semana passado e também nesse, até esse domingo. Porém, porque eu não sei, na semana passada, realmente, o Arquivo X nem entrou no ar, né, na programação. E essa semana, até hoje, estava uma bagunça, porque eu recebi da Letícia, né, a agente Letícia, falando a respeito que dentro do site estava dizendo que não tinha na programação. Eu comentei, lembrei ela, inclusive, que a gente tinha visto na programação da Rede Brasil, na semana passada, que estaria fora do ar. Então, só que pouquinho antes de começar a programação, vamos ver se realmente está assim, apareceu que estaria no ar. E logo que terminou o pedido do espaço, começou uma divulgação de uma matéria rápida sobre folia em Ilhabela. E no final, começou Arquivo X. Então, sejam bem-vindos. E, aliás, vou dar boas-vindas também ao Fábio Alves da Silva. Seja bem-vindo. Como está? Tudo bem, Fábio? Tudo. Eu também estava na dúvida se passaria ou não, né? Mas quando eu vi as séries passando, logo eu percebi que estava com a programação normal, né? Mas eu também estava Normal. se passaria ou não. Realmente foi. Você está em vídeo? Você tem câmera ou não está funcionando? É porque na realidade eu não vou mentir, eu não gosto muito assim de videochamada, né? Então pode ficar no anonimato, não tem problema. Apenas para poder saber se você estava com dificuldade ou se realmente a pessoa não quer, não tem problema nenhum. O importante aqui é trocar essas ideias aqui. Então você também teve a mesma situação que eu, né? Eu fiquei, não é? No site estava dizendo que não estava na programação, estava falando agora aqui que a Letícia passou dizendo que não tinha nada de programação. Olha, semana passada disse que ia ser esse negócio de carnaval de Ilhabela nos 2 finais de semana seguintes, né? Tanto semana passada como essa. Né? E só que aí eu fui, por curiosidade, eu fui dar uma olhada no grupo, né? No Facebook, na fanpage dele. E lá estava a divulgação. Eu falei, não, vai ter ou não vai ter? É uma confusão. Na dúvida, né? Eu falei, deixa eu ficar no ar. Acabou perdendo espaço, aí começou a falar, folia, eu falei, pronto, não vai ter. Estava escrevendo, pessoal, realmente estava errado, desde que aparece e começa as primeiras cenas de Arquivo X. É muito louco, essa Rede Brasil da televisão é muito doida, realmente é doida. E você assistiu todinho? Sim, sim. A Rede Legal. Brasil, a gente está pisando em terreno incerto, né? Na realidade, a gente nunca tem certeza quando vão transmitir, se vão mudar de horário. É bem difícil mesmo acompanhar. É verdade, é verdade. Você assiste já há muito tempo? Você é da velha guarda ou você é mais recente? Eu assisto desde a transmissão na Record. Ah, então você já é da veterano, é isso?
Isso. Ah, tá. Então tá bom. Porque é aquele negócio, nós assistimos, eu também assisti, comecei assistindo lá, direto da Rede Record, né? Mas a pessoa, às vezes, no começo, que a gente começou a comentar a respeito do podcast aqui, o pessoal falou assim, vocês não, negócio aqui, parece que não assistiram. Eu falei, não é isso, acontece que tem gente que é nova, e não tem TV a cabo, não tem os DVDs, não tem. Às vezes se arriscam a assistir em sites que são piratas, e aí pode trazer alguns vírus e tal. Então é para essas pessoas que são fãs mais recentes que eu fiquei brigando com a Rede Brasil para poder manter a programação na programação. Né? No início eles começaram com horários diferentes, sei o quê, aí voltou agora de novo ao que no começo, mas é importante que continue. A gente realmente fica na dúvida se vai ter ou não e se vai ter a sequência correta. Felizmente, era para ter sido na semana passada esse Luz Suave e acabou continuando, né? A dúvida está agora se vai continuar ao final da segunda temporada, se vai passar para a terceira. Mas é outra briga, né? Eu espero que sim, né? Que eles exibam com continuidade, mas pode ser que comecem a repetir de novo os episódios, né? Também tem isso, né? Enfim, enquanto tiver, a gente vai ficar brigando para poder continuar tendo. E é para nós, você e eu, logicamente, que já assistimos no início lá da Rede Record, eu tenho aqui os DVDs, mas é um prazer diferente, né? Assistir um episódio, se já assistiu, e assistir pela televisão, né, e ter o intervalo. Lembra como era na época que nós assistimos lá na Rede Record, né? Quando a gente assiste é uma forma de incentivar, né? A emissora, porque é importante que esse tipo de programa continue sendo trazido para as emissoras de canal aberto, né? Que na realidade a TV aberta ela tende a definhar, né? Porque É, na era do streaming provavelmente vai chegar um tempo que as emissoras não vão ter nenhuma motivação, né, para transmitir, além dos anúncios, né? é O que verdade. vantajoso para uma pessoa que acompanha na sua própria casa, no momento em que quer, né? Sempre vai ser mais. Sim, verdade. E a Rede Brasil tem essa possibilidade de trazer coisas que não estão sendo passadas nos outros canais abertos, né? Então é legal que mesmo que a gente relembre, né, ou às vezes nem lembra como é que foi o episódio. Esse aí em particular eu com certeza já tenho assistido mesmo, lembro dele, né? Alguns da segunda temporada eu não lembrava. Esse sim, até pelo ator, né, que fez o principal. O Monk, Opa, né, o chegou, detetive diferente. é, o, que é o Chester, né? Chester, Dr. Ben Benson. Não sei. Opa, chegou aí o Melo. Seja bem-vindo, Melo. Vamos ver. Boa noite. Boa noite, como vocês estão? Eu estou bem. O Fábio, eu acho que também, né? Sim, sim. Então tá bom. Ele tá com. Ele quer ficar no anonimato. Você vai ficar no anonimato também ou você vai aparecer? Ou já colocou perfume? Opa, tava multado aqui. Ó, o Fábio não vai querer aparecer, não? Eu Não, o geralmente Fábio. nunca gostei de videochamadas, né? Muito difícil eu participar. É. Não, mas eu falei pra ele, não tem problema. O importante é trocar ideia, como você, quando você entrou, você viu que o Fábio estava conversando, você ouviu, né? O Fábio conversando a respeito do que está vendo aqui da Rede Brasil, né? O importante é trocar ideia, não é dar as caras à tapa, né? É que facilita depois para poder prender, né, a imagem, para o pessoal poder ver quem está falando lá por trás. Você já é velho e gaia, né, o Melo? Então, se você puder estar aí, é melhor do que eu estar sozinho. Ai, pronto, apareceu. Eis que surge ele. Aí, legal. E hoje deu para você assistir o episódio? Só perdi o comecinho porque tinha travado lá o site lá da RBTV bem no começo, aí eu perdi o começo. Mas foi bem no comecinho. Ah,
Mas eu de uma lida Você, aqui no livro aqui foi a cena que aquele cientista lá doutor fica na Benton. porta da, fica na Ah, porta de não. outra pessoa lá, bem no comecinho. Isso. É bem o início, realmente. Ah, não tá, não perdeu muita coisa, não. Bem o início. É isso mesmo, né, o Fábio? Ele começou aí, né? Sim, sim. Aquilo ali foi a cena introdutória, né? Antes de começar a tocar o tema de abertura, né? Foi bem isso, meu. Só não dava para poder entender. Até comentei aqui no início, assim, luz suave, só no nome, né? Porque os caras já foram sendo desintegrados rapidamente. De suave não tem nada, é só na sombra, né? Devia de ser sombra pesada, né? Que é o sonho negro, não é isso? Acho que como é que ele fala? Material negro? É isso? Matéria escura. Isso. Muito bem. E você, por Usaram o nome, curiosidades. Oi? usaram o nome Luz Suave só por causa que para não aparecer a sombra dele, né? Tinha que usar É, a é que luz suave, mas que ele não. Era melhor ter colocado outro nome, né? Matéria escura, qualquer outra coisa, buraco negro, algum outro mais chamativo, né? aliás, lembra o filme, né? Lembra o filme, aquele, quando o Mulder chega lá na neve, né? Que tem o óleo negro, lembra? Esse, Que esse eu não pega tô. só o óleo negro entra nos olhos. Você lembra, Fabio? Esse eu não tô lembrando, não. Esse daí é do vírus de Tunguska, é? Aqui é aquele vírus que depois vai entrando no olho da pessoa e também pega quando eles vão lá no filme mesmo, né? Que eles ficam lá no gelo, né? E aí descobrem que está lá. Depois tampam tudo lá, né? As crianças, como se não tivesse nada lá dentro. Lembra isso, o óleo negro. Apesar de que é muito interessante ali na hora que a detetive desintegrada ali, parece que ela tem todo um buraco, e não que ela desintegrou, né? A imagem que foi feita ali parecia isso, né? Na realidade, é bem confuso esse conceito, né? Porque você não sabe se a sombra desintegra qualquer coisa no raio de ação dela, como, por exemplo, objetos, se ela desintegra apenas seres vivos, se realmente desintegra ou se trata de um portal ou alguma coisa do tipo, e as pessoas, ao invés de serem desintegradas, estão sendo enviadas para algum outro lugar, né? Bem lembrado, bem observado. Eu também pensei em determinado momento, principalmente nessa cena da detetive, tem a impressão que dá quando ela fala, olha aquele, e afunda, ela não desintegra, ela aparece, dá a impressão que ela entra num buraco, não é isso? Buraco negro mesmo, né? Negro em cima e negro embaixo, né? É isso mesmo, poderia ser uma espécie de portal, né? Dá a impressão que seja isso, realmente lembra isso. Não é isso, Fábio Melo? Você acha? Dá a impressão que seja um portal mesmo, porque, que nem o Fábio disse aí, né? É estranho, né? É um portal, mas só que não desintegra, não envia mais nada, só seres vivos, né? No caso, só as pessoas que quando ela toca, né? É uma coisa. Interessante que os outros eles não filmaram eles desaparecendo, né? Só aparece quando eles, o que o senhor X viu lá dos dois ali, ele viu na frente, a impressão que deu é que ele realmente os dois tinham se desintegrado, virou aquela massa que ficou ali, né? A impressão que deu. Já com a detetive, não. Ela encosta no que. E interessante que, no início, quando não cheguem aqui porque eu sou perigoso, blá, 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 ele realmente quer preservar a vida das pessoas. Agora, esse aí com a detetive, deliberadamente, ele realmente queria matá-la, porque ela estava sendo um empecilho
para ele poder conseguir tentar reverter o que ele queria fazer dentro lá daquela partícula lá da aceleração, né? Lá na realidade, ele tentou evitar um mal maior sacrificando ela, né? Ele queria, de alguma forma, mesmo que fosse à custa da própria vida dele, parar com o que estava ocorrendo, né? Exato. Lembra? É verdade. Mas ela quis continuar, sobrou, dançou. Agora, é interessante, você viu o nome da empresa? O nome da empresa que de um dos funcionários trabalhava? Agora não vou me recordar direito, mas tem Magnectis, né, no título. Não, né, Property, não sei o quê, mas não, a empresa do funcionário que morreu é uma empresa de tabaco. Ah, sim, sim. No caso, não a empresa que desenvolveu os experimentos, né, o laboratório, né? Não, é uma empresa que trabalhava no tabaco, a empresa de tabaco, e até acho que ele comentou, é estranho a pessoa não fumar e trabalhar numa empresa de tabaco. E o nome da empresa de tabaco é o nome da marca de cigarros que o canceroso fuma, Molly. Caramba, uma ligação que a gente nem percebeu, assim, observando Porém, mais porém, é importante lembrar o seguinte, distraidamente, né? porém, claro que a gente está falando no universo de arquivo X, então, obviamente, eu fiz essa ligação. Porém, essa marca Molly, tabacos, cigarros Molly, é Morley, né? É uma empresa, é uma marca que é divulgada em todas as séries de televisão. Eu vi sobre isso uma vez. Falei, pô, quem é? Alguém vai ficar rico colocando o nome dessa empresa. Não, foi criada uma empresa fictícia, o nome de um cigarro fictício com essa marca, Molly. Pode observar, daqui para frente agora você vai começar a observar em tudo quanto é série, filme, essa marca é uma marca fictícia, não existe, logicamente, né? Senão eu ia colocar lá de Moret, More, enfim, outras marcas que tem aí, e aí ia dar, logicamente, uma propaganda gratuita para qualquer marca de cigarro. Na verdade, é uma marca fictícia feita por Hollywood, né, que eles colocaram esse nome, e em todos os lugares, em todas as séries, no mais que eles aparecem, é sempre esse cigarro, cigarros Molly. Daqui para frente você vai olhar para assim, não é que ele, não sei o que falou, e é verdade. Eu fiquei, há muito tempo, comecei a buscar, falei, por quem é? Quem é que fabrica esse cigarro? Não fabrica. É uma marca criada especialmente para a cenografia. Para nós, lembro, tem a ver com canceroso, né? Porém, não é, essa ligação não é com essa, é com todo o sistema de hollywoodiano. Eu já tinha lido uma matéria que Breaking Bad tinha algumas ligações com o Arquivo X, né? Aí tinha alguns easter eggs de Arquivo X em Breaking Bad. Mesmo porque parece que alguns criadores da série, né, participaram também da criação de Arquivo X. Isso aí é interessante também. Agora, a detetive estava babando, né? Estava de quatro, realmente, né? Pelo Mulder, né? Porque ela falava de uma maneira que ela já estava toda maravilhada com o Mulder, né? A outra coisa aqui. Você está quietinho hoje aí, Melo? Que couve? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Pode participar, o seu microfone está aberto. É você que está fechando aí que eu estou vendo. Não, eu só tô ouvindo Está hoje. aparecendo aí. Está aparecendo Mas toda hora aí que o microfone está fechado. o, o Fábio comentou sobre Breaking Bad. Eu hoje eu abri
Wayback Machine para ver o site do Arquivo X Brasil, naquele bem antigão, aquele site antigo que tinha do Arquivo X Brasil. Aí eu vi Hum, lá que tava escrito, tinha uma matéria lá falando que acho que os roteiristas de Premonição, acho que os roteiristas de Premonição, acho que eram os mesmos roteiristas de Arquivo X, uma coisa assim. olha, e você sabe que o Premonição é um filme que eu assisti, né, numa das cabines de imprensa, né, que eu fui assistir, ganhei uma camiseta, né, que foi dada para todos os jornalistas, mas por incrível que pareça, pode ser uma coisa até meio de crença, mas toda vez que eu usava essa camiseta, parecia que alguma coisa ruim estava acontecendo. E não era premonição, não. Toda vez era assim. Eu tenho uma série de camisetas que eu ganhei dessas cabines de imprensa. Eu uso, logicamente, né? De Homem-Aranha, que eu tenho aí também, que é bem estilizado. Mas essa premonição, toda vez que eu usei, tanto que eu joguei fora. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, toda vez que eu usava essa camiseta, tinha uma. Então, premonição, eu fico meio com o pé atrás quando eu falo sobre premonição. Acho que teve 5 filmes, não foi o Premonição? É Você que uma citou aí. franquia bem extensa, né? Mas eu pessoalmente só gosto do primeiro filme de Premonição, Ah, o do avião, né? é o primeiro do avião. Depois tem outro lá que passa o caminhão, passa o ônibus, né? Leva a pessoa assim embora, Ó, enfim, o é uma coisa. segundo, se eu não me engano, é do engavetamento, né? Um acidente de trânsito que envolve várias pessoas. Uhum. Eu lembro que o que me impactou por causa dessa situação que eu comecei a vivenciar foi Premonição 5, se não me engano, Premonição 5. Aí eu parei de assistir até com o convite que eu recebi. Eu falei, não, não vou assistir não. Chega, já passei por muita coisa aqui, eu não estou a fim de passar de novo, não. Ah, Você o tem nome alguma do coisa? site aqui que Ah, você fala. usava aqui é arquivoxbrasil.ning.com. Aí eu entrei lá no Wayback Machine. Aí é quem postou na época, né? Que eu não dá para saber qual que é o ano aqui. Mas na época foi o Gustavo Aguiar de Carvalho, ele postou. Eu só fui assistir Premonição no cinema quando soube que era um dos mesmos roteiristas de Arquivo X. Rapaz, você desenterrou mesmo, porque o Ning, eu não sei se não existe mais ou se ele se está entrando por um arquivo. Ele é um site que chama Wayback Machine, né? As pessoas salvam as páginas da original, aí depois você consegue voltar no tempo para ver o que aconteceu naquela época lá atrás. O período aqui é. A gente falar que não dava para ver, mas dá para ver sim. É 16 de dezembro de 2011. Olha só. Depois você me passa o link disso aí, porque eu lembro que tinha uma coisa desse tipo, mas porque eu queria de uma empresa que eu criei, depois eu tirei do ar e não tinha mais. E eu acho que uma vez eu achei esse endereço aí, consegui, mas depois perdi. É um site que guarda, né? É uma coisa de memória, não é isso? Isso. Mas os usuários têm que salvar, né? Tem que tirar capturas do site para ele Ah, ficar então não é na. o mesmo. Então não é o mesmo. Porque esse que eu estou falando não é o usuário que fazia isso. Tinha uma empresa que fazia uma espécie de um arquivão, sabe? Guarda tudo. Eu não sei agora qual que é. E aí eu perdi. Eu não sei. Não, bom, alguém então salvou, né? Para você Ou ter alguém tinha acesso. salvado para você. É isso aí. Depois eu te passo, mano. Tá. Aliás, você está sendo um excelente assim de coisas novas, né? Você lembra que você comentou de um outro negócio, falou também desse chat, não sei o que aí, e aí depois fui procurar e agora só se fala desse chat, não sei o que aí. Chat GPT. Tá isso, tá bem antenado aí. Outra coisa de número que eu gosto, você sabe que eu gosto de ver números, né? Você viu que a situação lá passa no dia 17 também, só que de março.
E hoje é 17 de fevereiro. É mais uma coincidência, entre aspas, né? 17 de março. Passa na estação ferroviária, 17 de fevereiro de março. Não falo do ano, mas é 17 de março. Tem coisas interessantes aí do bastidores, não? Você falou de março, né? Aí, o episódio foi exibido 5 de maio de 1995 nos Estados Unidos. No Brasil, ele não passou na TV aberta, só passou na TV a cabo, só. TV por assinatura. Ué, então eu Você assisti. sabe a razão dele não ter sido transmitido na TV aberta? Aqui no livro Os Bastidores eles não falam, só mostra, tipo assim, exibição, 5 de maio de 1995, que é nos Estados Unidos, né? Aí fica marcado inédito no Brasil. Aí tem um asterisco escrito exibido somente na TV por assinatura. Você sabe alguma coisa a mais aí, Má? Já que você chegou aí, você tem essa informação? Seja bem-vinda. Oi. Oi, boa noite. Tá tarde, mas eu vim dar um oizinho. Passou na TV aberta, sim, passou na Record. Esse episódio Pois eu vi é. na Record, eu não vi em TV fechada, não. Pois é, eu também ia falar, porque eu não assisti por TV assinatura. E eu lembro desse episódio, então. Eu só tive TV por assinatura em 2002, então eu assisti na Record com certeza absoluta. Pronto, acabou a Mas, dúvida. no caso, será que foi exibido durante a exibição convencional ou será que a gente assistiu em alguma reprise? Pode não ser transmitido na época. Não. Foi na época e na ordem. Não, exatamente, foi bem no começo, né? Mais segunda. Imagina, na segunda temporada ia virar um pandemônio, né? O pessoal ia se levantar, já estava se levantando. Não, foi. Então, porque aquela época não era acessível tantas informações, né? Não havia internet. Se um episódio passasse batido, ou se eles alterassem a ordem de exibição de um episódio, nós não ficaríamos sabendo, né? A não ser que fosse divulgado em alguma revista. A revista Naquela época, a Record ela tinha o hábito de passar toda a temporada, o que era incrível, porque depois da sexta temporada eles começaram a errar muito nos episódios. Mas até a quinta temporada, a Record ela foi muito honesta nos episódios. Ela pode até ter mudado ordem e tudo mais, mas esse episódio passou na Record na época. Eu não vi ele na TV a cabo, não. Eu vi pela Record. E passou também, o que houve de mudanças foi de horário, né, de dias, mas a sequência foi seguida assim. E esse realmente foi. Os Caluzaros também tá marcado aqui que só foi passado na TV fechada também. E aí, os Caluzaros foi passado ou não foi passado na TV Record? Eu assisti na Record, eu tenho certeza, isso eu sei. Você assistiu? Eu também. No caso dos Caluzares, sim. Ou seja, os Bastidores tá errando nessa parte das exibições dos episódios no Brasil. A maioria ele tá marcado aqui. Mas quando chega, tipo assim, os Caluzares, Luz Suave, fala que não passou. Só passou na TV fechada, né? Passou sim. Foi estranho, porque foi o primeiro episódio que eu vi uma personagem retornando. Porque, se eu não me engano, a detetive que chama Scully, ela é a mulher que faz o Assassino ou Assassina, a versão feminina. Se eu não me engano. Acho que é a mesma atriz. E foi a primeira vez que eu olhei e falei, mas essa mulher já apareceu antes, né? Que já tinha acontecido com Krycek. E aconteceu de novo com ela. Você fala da policial que foi aluna da Scully? Isso, que some. Se eu não me engano, é a versão feminina do episódio Assassino ou Assassina. É verdade, teve isso aí mesmo. Mas acho que alguém comentou isso na semana do Assassino. Ela é a mulher lá que aparece matando as pessoas. Né? No caso, ela é a versão mais feminina do carinha lá. Seduz o Krycek. Sim. Ela é a mulher que seduz o Krycek.
Aquele ator que faz o Jeffrey Spencer também ele teve outras participações, né? No Arquivo X. Ele é até aquele monstro do Prometheus pós-moderno, né? O Grande Mutato é feito por ele. Interessante que nas versões, na versão dublada, muitos dubladores aparecem em vários, né? Tem hora que está fazendo a garganta profunda, tem hora que está falando o Skinner, tem hora que até acertar quem é que ia fazer, porque nem todo mundo assistiu na versão. E quem assistiu pelo TV a cabo pôde ver a original, né? Agora pelo Record não tinha como, né? Então acabava mudando os dubladores. E esse de hoje, inclusive, ainda não era a voz correta do Sr. Q. Sr. Q não, o Sr. X. O que sou eu. A única que durante 9 temporadas não mudou a voz foi a Scully. Porque o Mulder, depois da segunda temporada, o Jorge Lucas sai, aí entra o Eduardo Borghetti, que fica até o primeiro filme, e aí o Jorge volta na 6ª temporada. Mas a única que ficou 9 temporadas com a mesma voz foi que o restante, os pistoleiros, então, em cada vez que eles apareciam, era um dublador diferente para o Freud, para o Byers, para o Lanley. O Skinner, coitado, ele deve ter tido o maior número de vozes possíveis para uma única pessoa. Cada temporada era um dublador diferente. Para mim, a melhor voz do Skinner foi a do Seu Madruga, né? Ele foi dublado pelo mesmo dublador. Perfeita. Agora, é uma coisa sutil que eu escrevi aqui. O Mulder tem umas coisas interessantes, né? Ele fala assim: eu acho que sei. Aí ele pensa, fala e vai fazer e não diz para a esquerda o que vai fazer, né? Ele está certo que onde encontrar o doutor lá, o outro que estava onde aqui. Ele pensa, fala e vai. Não sei onde foi. Tem 2 momentos que ele fala exatamente com certeza, né? Ele não pensa, não compartilha para a Scully e ela fica lá de bobeira, sabendo o que ele pensou e vai saindo para poder fazer. Aí ele encontrou ele lá na saída lá da estação ferroviária lá que eles estavam ali, né? O Mulder tem problemas de relacionamento. Ele estava muito acostumado a trabalhar sozinho, então eu acho que ali na 2ª temporada ele ainda não estava muito católico em aceitar a ajuda da Scully 100%. É verdade. Se bem que já tinha melhorado bastante, né? Depois em que relação tem. À primeira temporada. Uhum. Eu acho que o divisor de águas foi aquele episódio do Caçador de Recompensas, que eu acho que ali ele deu uma. Falou, aí tem que confiar. A pessoa está comigo, vamos confiar um pouquinho. Acho que a confiança dele em relação a ela melhora um pouco mais na 3ª temporada. A 2ª, ele ainda fica meio cheio de dedos para chegar e contar as coisas para ela. Não sabe se ela realmente está do lado dele ou então ainda continua averiguando o que ele faz, né, para poder depois reportar. Né? Ela ainda tem esses registros que ela continua fazendo para entregar. Eu acho que fica até a 4ª temporada, não é? Quando ele fala do Blevis, acho que eles ficam até a 4ª temporada nessa dela fazer os registros. Então, eu acho que ele ainda fica meio atento do que ele vai falar para ela e do que ele não fala. Ele vai lá e age. Uhum. Porque ele parece mesmo estar fazendo a coisa tudo sozinho, sem pensar. Tanto que ele pensa e já vai agindo. E aí, mas por que você pensa? Vamos lá. Quer dizer, ele não compartilha, né? Ele não passa essa cumplicidade com ela, né?
Acho que é força do hábito também. Ele não está acostumado a trabalhar em equipe. Porque a única equipe que ele trabalhou antes foi a sessão de crimes violentos. E o tempo que ele trabalhou na sessão de crimes violentos, ele parece que trabalhava sozinho, não trabalhava em equipe. Então, ele deve ter um problema sério para trabalhar em equipe. E até ele confiar na Scully para falar, eu acho que nem nessas últimas temporadas, que é a 10ª, 11ª, ele, tudo que ia fazer, falava para ele. É, verdade. E aí, Melo, tem alguma coisa interessante aí nos bastidores? Além de aquilo que você falou, que no fim não é bem isso, né? Que, na verdade, a gente assistiu. Depois disso, eu vou desconsiderar tudo que está escrito no bastidores agora. Não desconsidera. Não desconsidera, não. Fala, de repente, alguma coisa que realmente tem a ver, né? Essa aí, pelo menos, não bateu, né? Eu assisti, foi na primeira. Tem um monte de episódio aqui que tá com essa informação, que não foi passar nem TV aberta, nem fechada. Tem umas que está falando que é só em vídeo. Lembrando que o livro Bastidores é de 1996, nem sei quando passou na Record, não sei se foi da época, se não é. Acho que passou em 95, final de 95. Então eles erraram mesmo na informação, porque como o livro é de 96, eu deveria ter pegado a informação certinho. Mas aqui, da parte dos bastidores, que fala é que esse é um dos episódios que os roteiristas não faziam parte do Arquivo X, né? Que é o Vince Gilligan. Aí ele escreve esse roteiro, segundo os bastidores, escreve esse Vince Gilligan, escreve o roteiro, só que aí depois teve umas adaptações, né? Quando foi para ser produzido no Arquivo X. Aí introduziram o Sr. X como uma pessoa que ia fazer aquele doutor ser capturado pelo governo, né? No final. Porque eles não sabiam como ia fazer isso, né? Pelo roteiro original. Aí introduziram o Sr. X. Isso segundo os bastidores. Agora, se a informação está certa, já não estou confiando em mais em nada agora. É porque o Vince Gilligan, ele era mais, acho que, produtor executivo. Ele é muito parceiro do Chris Carter, né? E aí, nessa época, eu acho que ele não mexia muito com isso. E aí, tudo quanto coisa que é feito assim de roteiro, o Chris Carter mete o dedão dele. Aí, com certeza, a colocação do Sr. X no meio ali deve ter, com certeza, o dedo do Chris Carter. É interessante que ele também deixa no finalzinho aquela interrogação que no final das contas já ele sabia, né? Assim, ele fala para o Mulder, né? Eu não matei, não o matei. Aí a gente fica, então se não matou, quem é que matou? No fim aparece ele lá, sendo bom, tá ali, então estou tentando fazer experiências para descobrir o que ele conseguia, né, fazer, o poder dele com esse quase um olho negro, né? Quase um olho negro. Na verdade, cara vai ficar no escuro pro resto da vida. Aquele ali vai ficar no escuro pro resto da vida, uma sombrinha dele já mata a pessoa. Naquele ambiente controlado em que ele estava, na realidade ele estava sendo exposto à luz e à sombra, né? A luz ficava tipo oscilando, né? Em alguns momentos estava escuro e em outros estava iluminado. E só não era muito forte para não criar sombra, né? E a sombra dele estava projetada na parede atrás. É verdade, a luz era frontal. Verdade. Assim não pega ninguém, né? É muito doido, gente. Nós começamos pegar a teoria do Hulk. Ao invés do cara virar o Hulk, o cara tem uma sombra que mata. Olha que bacana. Bacana. Poderia ser aproveitado para um conceito de um super vilão de história em quadrinho, né? Sim. Imagina, gente, o poder desse cara. É verdade. Agora, para você, as pessoas estavam, a gente estava discutindo isso. Para você,
as pessoas estavam sendo desintegradas ou estavam entrando dentro de um buraco que era formado com aquele contato que ela fazia. Estava sendo todo mundo desintegrado, virando poeirinha estelar. Pois é, ali mas na não estavam última... indo para outra realidade, não. Ali o pessoal estava virando poeirinha mesmo, estava tudo desintegrando. Pois é, isso em todos os demais, menos a da detetive. A gente vê, literalmente ela fala, no final, ela afunda, dá a impressão que ela não desintegrou, a impressão que deu é que ela entrou dentro do buraco. Virou poeirinha mesmo. Ela vai desintegrar. Imagina, gente. Parece até o Vingadores, quando o pessoal vai virando poeira. Foi ela. Eu vou ter que ver essa cena de novo, mas a primeiro momento me parece que o dela, não os demais, o dela parecia que tinha entrado num buraco e não tinha sido desintegrado. Só o dela, o restante tudo bem. É porque o dela, a menina quis fazer um gritinho, mas não, deixa eu fazer uma participação maior, deixa eu fazer um barulhinho. Porque ela dá aquele gritinho, é a única que percebe realmente que está sendo, né, sendo atacada pela sombra, e os demais eles simplesmente estão ali e foi esperto, né? O Mulder sempre tem um feeling, né? Ele percebe que o negócio tem a ver com a sombra, ele já dá tiro nas lâmpadas para poder, né, o cara ficar na penumbra, né? Essa cena que você tava falando aí, que a mulher é desintegrada ou ela cai no buraco, dá a impressão mesmo que ela tá caindo em um buraco mesmo. Mas se for desintegração é porque tá desintegrando do pé pra cabeça, né? Mas nessa cena dá muita impressão que é um portal. Então não Não estou que errado. seja, né? Mas a impressão É a é bem impressão. grande. Acabei de ver de novo aqui. Acabei de ver de novo a imagem aqui. Parece que ela tá caindo parece que tem um buraco no pé dela, ela caiu lá dentro lá. É muito Então tá estranha sendo, essa cena. parece que ela está sendo engolida. Eles poderiam, se bem que assim, tem a restrição da época, né? Às vezes não havia um efeito especial que fosse satisfatório, mas poderiam mostrar como se estivesse queimando de baixo para cima, né? Ao invés de, tipo, atravessando uma fresta, né? Também. Ou pode ter sido proposital também, porque eles gostam de deixar a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Como disse o senhor que eles estão sendo desintegrados ou eles estão indo para algum outro lugar, é um portal que está levando para outros lugares, a gente não vai saber, porque o povo, né, gostava de deixar a gente com essa dualidade sempre que acabava um episódio. Exato, a para gente nunca criar sabia se o episódio polêmica. terminava feliz ou triste, porque sempre tinha essa questão. Eles deixavam sempre em aberto. Ele não batia o martelo, é isso, ou não é isso. Deixava a gente na dúvida, será que é isso mesmo? Isso que é interessante aqui. Ele nunca deu, no final das contas, fora aquelas vezes, né, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que às vezes estava tão evidente que aquilo não poderia ser um arquivo X e o Mulder, pelo amor de Deus, está difícil acreditar que seja. Né? E, por outro lado, a mesma coisa. Scully, pelo amor de Deus, está na cara que isso daí é um arquivo X. Né? Então, e às vezes trocava, né? Às vezes trocava. Ela estava mais propensa assim. Aliás, nesse episódio mesmo ela fala isso, né? Ela fala que você não pensa mais que possa ser uma. Como é que ela falou? Ele falou? Combustão humana espontânea. Isso, combustão humana espontânea. Ela está falando isso, mas com um ar meio, né, irônico, né? Muito legal. É um filme, é um episódio interessante, apesar de ser meio doido também, né? Muito. Isso que é bom. Não pode ser pau-pedra, né? Tem que meio do caminho. Bom, são sempre aqueles episódios que a gente fica pensando nessas resoluções do final, né? E que a gente cria a ojeriza em relação aos informantes do Mulder. Porque, nossa mãe, esse senhor X, como informante do Mulder, ele é temerário. Dá uma ele foi o pior de todos, com certeza.
Eu fico assim em dúvida entre ele eu ia falar Marisca, gente. Marita Kovarubius, né? Marita, isso. Que a Kovarubius também tinha aquele pé lá, pé cá, ainda se apaixonou pelo Chrysler, que ainda piorou a história dela. Mas o Senhor X Uhum. não, ele era do tipo, eu tô aqui te ajudando, mas se mandarem eu matar você, eu mato. Aí você fica meio, Mas eu acho que meio... assim, todos os informantes do Mulder tinham alguma espécie de simpatia por ele, mas o Senhor X, ele é um cara muito, como é que eu vou falar, frio. Ele não tá nem aí pro Mulder. Ele tá agindo Uhum, pelos interesses próprios dele lá. exatamente, você pegou o X da questão. Ele não está ajudando o Mulder, ele está se ajudando de alguma maneira. E hoje ele deu uma frase bem interessante, né? Homens mortos não cumprem promessas, né? E é a pura realidade. Ele não quer tirar o dele, ele quer tirar o dele da reta porque homens mortos não cumprem promessas, né? Ele estava falando, ele nunca prometeu nada para o Mulder, né? Nem é o que é, que ele não estava à disposição dele. E aí vai o ponto que vocês falaram aí, que ele está mais preocupado com ele do que em poder ajudar o Mulder. Apesar que em alguns momentos parece que está ajudando, né? E contra ele dá alguma coisa. Agora, lá para frente, aparece que para chamá-lo, ele fazia aquele X na janela. Como é que ele começa a encontrar ele sem que tenha esse chamado? Aliás, né, parece o símbolo do Batman, né? Você põe Bate sinal. Foi não o é? X com a lanterna atrás para iluminar. Foi, né? Dá a impressão. E ele devia O cara, ficar na redondeza do apartamento do Mulder para poder ver aquilo ali, né? toda Stalkeando hora. ele. Aquilo ali é hilário, né? Aquilo é hilário. Tinha um O cara X coloca um X na frente da janela e o cara aparece. Pô, mas nem uma luzinha, um holofote, como é o do Batman, né? Para jogar lá em cima, o cara olhar, o cara tá me procurando. Mas nem isso. Como é que ali fica por isso mesmo? Mas Tem é isso. lembrando de uma coisa que a gente está falando aqui desde o início. Ele só vai nos casos que interessam a ele. O Mulder pode cansar de botar o X ali. Se ele não quiser ajudar ele no tal caso, ele nem aparece. Ele ignora solenemente. É. O Garganta não. O Garganta pelo menos aparecia e falava, senhor Mulder, eu não tenho nada a ver com essa questão, posso fazer nada pelo senhor, e sumia. Ele nem aí. O Mulder bota lá o chamado X e nada do cara vir, o cara nem tá aí para ele. E hoje ele quis falar que era a última vez, que não queria mais, não sei o que, não sei o que lá, e o cara bota, Mulder, eu não matei, né? Não matou, mas também ficou no ar, né? Quem é que matou? Aí dá aquela explicação de que quem estava no lugar do doutor lá era o outro, né? Agora, ele pegou, então, o outro que estava lá de fora, colocou dentro da câmara lá, né, de aceleração, e tirou o que estava lá dentro. Mas na imagem dá a impressão de ser o mesmo, né? Na imagem parece ser mesmo ele, né? Isso. Porque até na projeção que teve da sombra na parede, parece uma sombra com, né, a cabeça, mas, né, do tipo do cabelo que ele estava usando. Né? O outro é quase careca. Né? Sem falar que aquele Talvez ele cientista tivesse muito tinha um outro padrão físico, né? Ele era gordinho e tal. Uhum. E que é, mano? Talvez eles estivessem na mesma sala, talvez a máquina fosse usada para tentar reverter o que aconteceu com ele e não reverteu. E aquela É. sombra pode ser alguma coisa que ficou marcada do próprio doutor que o Sr. X pegou. Ah, tá. Pode ser também. E Pode se ele ser. estivesse no mesmo ambiente, vamos tentar aqui reverter o que aconteceu com ele, vamos ver se a gente, ou pelo menos some com ele, para ele não ficar com esse buraco negro sugando as pessoas. E não deu muito certo o experimento deles. Também tem isso aí. Pode ser. Revendo essa parte do final ali, né, onde tem a gravação, o ator que tá ali aparecendo na gravação é o
É o cientista lá, não é aquele gordinho, não. É o que tinha a sombra do buraco negro mesmo. É, Se você vê Uhum. pela então. imagem lá, é porque o outro, o porte físico, que nem o Fábio falou, o porte físico do outro é totalmente diferente. Dá pra você ver, se você pausar lá, você olha, não tem como ser o outro. A roupa é azul, que é a roupa que o Barton, acho que é Barton o nome dele que tava usando. O outro tava de colete. Então, naquela gravação ali, pelo menos no que foi mostrado ali, não 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 aparenta foi ser substituído. o outro. Não foi Uhum. substituído. Bom, Não foi então, substituído ele, não. Proposital, Foi né? usado o Aquela Barton gravação mesmo. ali foi proposital. como é que é? Sua imagem, sua voz sumiu. A gravação talvez tenha sido proposital, justamente para fingir que tinha sido um professor e, na verdade, foi o outro. E talvez os dois estivessem na mesma sala e só quem saiu foi o doutor da sombra doida. Olha a sombra doida. Aquela Como que é um sombrinha dele ali episódio é só que. esquisito. Fala mesmo. Como é um episódio que passou na TV, né? Ninguém ia ficar voltando no Star Plus pra saber, né? No DVD pra saber se era um ou É, outro, né? é, Só se o é. cara tem uma Aí, memória nessa época eu fotográfica ainda ali não pra falar, não, eu tenho gravava. certeza qual que era. Nessa época eu ainda não tinha gravador para gravar e voltar e falar, peraí, deixa eu voltar para dar uma olhadinha nisso direito. Aí eu já tinha, Então, porque às vezes eu saía, às vezes eu tinha, porque eu saía quando estava passando nas sextas-feiras, a, a época, a namorada que estava comigo, ela falava, mas vamos deixar de sair? Eu falei, não, não deixa sair. Não, deixa ele gravando aí. Então tá, gravava, ficava aquele vídeo cassete lá, né, para poder depois uhum. assistir, VHS, e daí dava para poder voltar. Dava para poder voltar. Porque senão, né? Você vai trocar pelo arquivo X, então tchau, né? Não tinha como. Tadinho do meu pai teve que comprar o videocassete na época por minha causa. Eu É, falava, pai, eu quero ver. Eu quero gravar. Tinha todas as fitas, da primeira até a oitava temporada eu tinha as fitas. e não tem mais? Não, porque na época eu comprei os DVDs, aí eu tinha uma amiga que ela não conseguia assistir, aí eu doei as fitas para ela. Eu tenho uma, até hoje, uma coleção inteira. Veio de, sei lá, agora não me lembro do estado que teve. Eu guardei pelo fato da simbologia. A pessoa entrou em contato Uhum. comigo. Não sei se eu contei isso para vocês. Você chegou a ouvir alguma vez? Da Não. história de. Então, eu recebi uma carta, para carta ainda, onde ela falava que queria saber se podia entregar, se podia receber, né? Porque a menina que gravou era a irmã dela e ela sofria de não é um câncer, para poder tentar textualizar, né? E ela gravava e depois no finalzinho deixou uma carta, né, um bilhete para a irmã, para que ela pudesse doar para quem realmente tivesse, né, o cuidado de salvar aquilo lá, né, porque não era para jogar fora nem nada, né. E aí ela procurou e encontrou o fã-clube, né, e mandou uma caixa, mas uma caixa assim enorme, sabe, do tamanho de uma televisão, daquela de tubo ainda, quadradona. Eu falei, pode mandar, não tem problema. Então, eu tenho ela guardada por relíquia, né? Por essa pessoa que ela assistiu, gravou alguns episódios em cada um, quase toda a temporada até onde ela viveu, né? E guardei por causa disso, porque, né, foi Que isso, substituído gente. isso aí pelo fato dela ter feito dessa forma, né? Foi um pedido dela que passasse para fã, né? Não era para passar só vender porque a pessoa queria, né? Ela gravou direto da televisão, né? Com aqueles parava um pouquinho antes, começava antes de começar o episódio de novo, depois do intervalo, então não é uma coisa corrida, né?
Enfim, bons tempos. Bom, gente, estamos aqui nas últimas minutos aqui do nosso podcast aqui. Faltam alguns minutinhos apenas. Quero agradecer vocês terem vindo. Eu pensei até que não ia ter ninguém, eu ia ficar sambando à toa aqui sozinho. É verdade, sexta-feira de carnaval, tem alguns que, né, gostam, e de repente nem sabia que ia ter, para falar a verdade, e nem achava que ia ter, né? Essa confusão que a Rede Brasil faz. Semana passada divulgou dizendo que ia ter esse final de semana o prolongamento da transmissão da folia lá de Ilhabela, né? No final tinha uma coisa, não era, e depois eu falei. Aí quando acabou o jornal, o Perdido no Espaço, começou com reportagem de Ilhabela, eu falei, xiii, não vai ter. E eu estava escrevendo, dizendo que já não tinha nada, quando de repente, pum, começou o Arquivo Chico. Então, mas eu agradeço por vocês terem vindo. O Melo não, o Fábio, você está onde? Em que lugar que você está? Em que cidade você está? Eu sou do Distrito Federal. Ah, tá. Só para a gente poder fazer uma junção de São Paulo, Distrito Federal e Mirandópolis, né? Melo. Isso, Mirandópolis, perto de Araçatuba, Andradina, né? Só para poder centrar aqui o pessoal, que aliás eu não falei nada durante a transmissão dessa vez com aqueles que estão ouvindo e assistindo pelo replay. Então, se alguma coisa passou batida aqui, você pode colocar aí alguns detalhes nos comentários, seja na Extraline, no Telegram, né? Ou então no YouTube, no canal YouTube, também no grupo oficial que está no Facebook, ou na página, né, também, e além disso também no Instagram e no Twitter. Então, em qualquer uma dessas plataformas, você pode escrever o comentário de algo que a gente falou bobagem, pode meter o pau, não tem problema, a gente aceita, não muito, mas aceita, e que a gente acha que sabe tudo, né? A gente começa a falar, não, é isso, é isso, é isso. Eu já falei cada bobagem aqui que depois não é nada disso, eu compliquei tudo, agora já foi. Está gravado mesmo. Mas muito obrigado, bom final de semana para vocês, bom feriadão e até a próxima semana, né? Que vai ser o dia, nem sei aqui, hoje é dia 17, não é isso? Então deve ser dia 25, 24, não é isso? 24, 7, vai ser dia 24. 24. Então estaremos aí para novo episódio, se a televisão Rede Brasil, né, realmente fizer, né? Abração para vocês aí, até a próxima. Obrigado. Tchau. Vida longa e próspera para vocês, porque a verdade está lá fora. Com certeza. Tchau. Tchau. Tchau, Fábio. Até mais. Falou, amigo. Obrigado. Até mais. Tchau.